Além da televisão, a internet pode propiciar desenhos, os quais podem ser bem feitos, com histórias incríveis e cheios de personagens gostáveis, ou um pedaço de lixo hospitalar que ninguém quer ver, para não ter dor nos olhos. Leave me alone! E é isso que vamos abordar. Os piores desenhos do YouTube. Só que vai ter um porém. Eu não vou colocar Mongdrongo na lista, pois por mais que eu odeie esse desenho no fundo do meu coração, Mongdrongo é um canal de animação, ou seja, não é série animada. E aí, aqui é Marcos da edição, e meio que eu fui ver o canal do Mongdrongo, e na real, Mongdrongo é um desenho, e o canal que faz animações é uma empresa de animação, ou seja, eu bem que poderia colocar esse maldito desenho nessa lista. E também não coloco Hazbin Hotel na lista, porque eu não assisti nenhum episódio, e pede alguns desenhos faz parecer bom. E sinceramente, se algum desenho estiver na lista, é só minha opinião idiota. E realmente eu respeito qualquer um que goste desses desenhos. Mas é só gosto, sabe? Esse top 10 vai ser do ruim até o pior de todos. E sinceramente, é só minha opinião. Mas enfim, bora. Para os piores desenhos do YouTube. Em 10º lugar, Authentic Games e seus amigos. Se lembra quando os youtubers vendiam coisas para se promover, como livros, shows e até mesmo filmes? Oh my God! Então, o Authentic decidiu criar um desenho. A ideia não era ruim, pois isso ia alavancar muito sucesso para ele. Só que a execução ficou podre. A animação toda travada e dura, com uma dublagem bastante... Caraca, é brincadeira, seu lobisomem. Sinceramente, nem precisa de dublagem, pois nem a boca dos personagens se move. Parece que eles têm paralisia facial. Além disso, as histórias são sem sentido. Teve um episódio, como me lembro, que eles ficam presos no shopping, aí do nada abre um lugar para eles escaparem, e aí eles não sabem porquê, não tem motivo, é só do nada. Sinceramente, essa série tá mais para uma animação de namorada perfeita, que não é algo que seja ruim, se pelo menos não fosse mal feita. Galera, eu não acredito! Me falaram que esse filme era o mais assustador do ano. Só se for o filme mais chato do ano. Tipo, ela não é ruim, ela é menos pior da lista, porém é questionável e terrível de assistir. Eu não assistiria, mas eu recomendaria para quem é fã do Authentic Games. Em 9º lugar, Five Nights at Freddy's High School. Não é tão ruim, por isso que tá em 9º, mas imagina misturar um jogo de terror com uma história sombria e cheio de mistérios e High School Musical. Aí surge Five Nights at Freddy's High School. Enfim, tá, sendo sincero, tem personagens até gostáveis, como o Bonnie e o Foxy, que eles têm uma história muito legal e os personagens são carismáticos. E a história do desenho é até que ok, mas o porquê eu considerei essa animação pior que a do Authentic Games? Bom, é a animação. Que sim, a do Authentic era bem ruim, mas era o estilo, sabe? Não é o que você vê, tipo, os personagens parecendo uma skin de Minecraft. Já que na primeira temporada tem uma animação bem ruim, mas ainda assim é algo que até que eu gosto, sabe? Animação feita à mão. Só que depois usam uma animação em flash e os designs dos personagens ficaram genéricos. E tem episódios bem what the fuck, tipo uma disputa de guitarras. Algo que parecia ser incrível, só que é uma batalha onde os personagens estão no fundo branco tocando guitarra o episódio inteiro. E tem personagens detestáveis como Fred. Ei, me estabas buscando, me estabas... Eu não aguento mais! E músicas que algumas são legais, mas outras... E ainda a segunda temporada consegue destruir tudo que a primeira fez de, pelo menos, decente. E lembre-se, isso é baseado em FNAF. Aí só piora. Mas, diferente do outro, ainda eu consigo recomendar. Por mais que considere pior.
Em oitavo lugar, SMG4 atual. Eu sei que no início eu falei que não colocaria Mongdrongo, visto que é um canal de animação. E o SMG4 também é uma coisa. Só que esse desenho teve uma queda tão brusca que eu decidi falar sobre. Eu gostava de SMG4 quando criança, por causa das histórias doidas e piadas que eram bem ridículas, mas eu gostava. E ainda era feito em um design que usava os modelos do Mario 64, o qual era simplesmente muito legal. Só que depois que a Glitch comprou a série, só decaiu. Pausa aí. O que eu acabei de falar foi um monte de merda, pois o criador da Glitch são os mesmos criadores do SMG4, ou seja, não faz sentido eles comprarem o próprio desenho. E na real, a Glitch, esse nome, era o antigo nome do SMG4, o Super Mario Glitch 4. E o que aconteceu, que eu falei agora? Foi quando a Glitch meio que patrocinava o SMG4, aí começou a ficar ruim, de 2017 até 2021. Mas hoje em dia parece que tá melhor. E é isso. Os designs ficaram muito sem graça, genéricos, tipo, o protagonista mesmo tem um design muito... não é legal de se ver, não tem uma personalidade. Ainda tem personagens bem ruins, como uma Yandere, ainda uma garota que é fã do Mario, que é a mesma garota de Splatoon, e simplesmente eu não entendo as histórias, porque tá, eu sei que é uma série de comédia, mas as histórias de alguns episódios são horríveis, e a comédia ficou muito pior, tendo atrocidades como Mario vai ao circo, Meninos das Minas e Mario prende seu na porta. É sério. Atualmente eles estão melhorando, sabe? Não é o que realmente eu achei incrível, mas pô, pelo menos eles estão fazendo algo que era melhor que antes. Só que essa série possui uma grande mancha que vai atormentar até o fim dos tempos. Em sétimo lugar, Happy Wheels. Voltamos para a era dos jogos de Flash, na qual tinha um jogo incrível chamado Happy Wheels. Mas como seria um desenho desse jogo? Bom, ele existe, e é muito ruim. Quando descobri que tinha essa série, eu fiquei em choque, pois como vai fazer uma animação baseada nisso? Bom, eles fizeram, só que o desenho é genérico. Simplesmente só fica jogando sangue, fazendo piadas envolvendo mortes. E, sério, eu não consigo gostar de algumas piadas de tão infelizes que elas são. É como se fosse um Family Guy, só que com as piores partes no desenho. E ainda sem carisma. Os episódios são esquecíveis. Eu acho que o único que eu me lembro é onde eles vão pra uma construção e encontram, seja lá o que isso for, aí morrem, porque sim, e pronto. Os personagens são bem mal desenvolvidos em questão. Tipo, até o nome dos personagens não me lembro. Só sei que um é Charles, outro... talvez eu tenha esqueci. E a animação é horrenda, sendo travada e feia. E até utilizando os modelos do jogo original. Que eu falei que no SMG4 fica legal, mas aquilo é bem feito. Já que não. Ainda tem uma história de... as pistas são todas assim por causa de muitos anos antes. Mas eles não falam o motivo do porquê aquilo existia. Sinceramente, eu não recomendaria de tão ruim que esse desenho é. E realmente, Capitão Sparkles, meus pêsames por você ter dublado esse desenho. Em sexto lugar. Em sexto! Sem piadas. Ctrl Alt e Delete, a série animada. Sabe, eu até poderia colocar essa série em uma posição menor, mas me lembrei que tiveram que pagar $200 para ela ser criada. É sério, os fãs do quadrinho tiveram que pagar para uma série animada. Sinceramente, isso é hilário, para não ser trágico. Além de ter um vídeo aqui no canal sobre isso, eu tive que assistir mais episódios. E foi torturante. Uma animação travada com histórias horríveis e que parece ser feita por um cara de 12 anos que assistiu Family Guy pela primeira vez. A animação só foca em videogames. Você disse videogames! Ah, droga. É sério, quando você foca em algo
tem que ser bom, mas aqui não, aqui é ruim, pois eles jogam na cara tudo. Parece que nesse universo o mundo gira por causa dos jogos. E os personagens são esquecíveis, tirando um, o qual me lembro muito bem, e é a pior parte da animação. Ethan, o protagonista. É sério, eu nunca desejei tanto que um protagonista se lascasse como esse. É sério, quando um protagonista consegue ser a pior parte da série, sinceramente, eu não tenho esperanças de que isso seja bom. E ainda, a animação é só conhecida pelo meme Telos. O que é o Telos? Bom, é um meme de aborto instantâneo, e sim, isso existiu. Mas pelo menos a abertura é bem feita. É isso que eu posso falar de bem desse desenho. Mas olha, ele é só o 6º colocado na lista. E realmente, por mais que eu desse desenho, tem piores. Então, bora pro próximo. Em 5º lugar, Tenunakon, o famoso e odiado desenho do Lusterflix. A pior animação da internet brasileira. Mas, incrivelmente, não está no top 3. Tá, agora, bora com calma. O desenho foi feito com a proposta de ser o Hasbin Hotel brasileiro. E olha que raro e feio. E simplesmente eu não gosto de Hasbin Hotel, mas eu ainda vejo que aquele desenho tem qualidades, já que não. Uma história sem pé e cabeça que só fala em uma coisa que é Guaxinim. Personagens detestáveis, tirando a Rose, a única personagem que se salva da série. Com uma animação que muda toda hora. Algo que não seria ruim se não fosse mal terminado. É sério, tem partes que ainda mostram esboço. Além de uma dublagem ruim do próprio Luster. Deixa pra lá, você sabe como o Rock é. A verdade é que eu não me importo, já que eu sou especial. Olha que diálogo merda. Mas sabe o que é o pior? Nem isso. Porque se fosse só isso, eu não consideraria top 5. Mas tem o pior musical de todos os tempos. Um guaxinim, eu sonho ser como um dia eu desejei ter sensações que eu nunca pude sentir. Mas sabe o que é pior que isso? O criador, o qual deu golpes e é um grande caloteiro, um canalha. Só não coloquei mais acima, pois os cenários são bonitinhos até que eu curto. E a história, por mais que terrível, ainda me interessa em ver de novo, sabe? É aquela história tão ruim, que me interessa só pra ver o final como vai ser. Em 4º lugar, Mike e Melissa. Imagina você numa aula de artes e um colega mostra a própria animação para a turma. Parece ser bem legal, né? Até aparecer isso na tela. Sim, isso existe e é horrível. Além da animação ser travada e os designs... A história é um self-insert do criador. E o que é um self-insert? É quando o criador de uma obra meio que entra na obra, fazendo uma história só pra ele. Só escutam isso, só escutam o conceito da série. Mike tem uma vida chata e miserável. E realmente tem problemas psicológicos com a última namorada. Só que ele encontra uma guaxinim roxa chamada Melissa, a qual só ele vê e é apaixonado por ela. É sério, eu tive que ler essa merda só pra falar o quão ruim essa série é. Além de ter piadas preconceituosas e situações no mínimo exóticas, isso foi passado em uma sala de aula. E tem uma parte que ele zoa com o próprio professor. And rectangle is the best thing ever. Rectangle, oh, rectangle within the rectangle. É tão inacreditável quanto. E ainda é um desenho furry, o qual fala que ter uma namorada imaginária não é ruim. Porém, temos 3 piores. Então, bora. Em 3º lugar, com a medalha de bronze, Skibidi Toilet. Eu vou ser cancelado, mas olha, eu falo real. De todos os desenhos que eu falei até agora, esse é o único que eu não encontrei algo que seja minimamente bom. Me responda uma pergunta, você que é fã do show.
Por que você gosta disso? Sério, eu não consigo entender. Uma animação horrível feita em Gmod com uma história ridícula. É sério, é uma luta de privadas com cabeça contra câmeras que tem um corpo. Além de uma música irritante que me dá raiva só de escutar. Isso é uma podridão cerebral. Realmente é tão ridículo que eu não consigo mostrar pra ninguém se a pessoa falar, nossa, que coisa merda. Eu não consigo entender. Tem várias animações boas atualmente, com histórias bem feitas. E as pessoas precisam isso. E ainda fazem teorias. É sério. Fazem teorias dessa bosta. Mas eu coloquei aqui porque, por mais que seja detestável, horrível, ainda é assistível, entre muitas aspas, perto dos outros. Em segundo lugar, ganhando a medalha de prata, Cartoon Hookups. Sinceramente, eu não sei do porquê isso existe. É um desenho adulto que fala sobre uma coisa, sexo. Ele gosta. Sim, sexo. Toda hora falam sobre essa mesma palavra. Falam sobre situações, no mínimo, constrangedoras. A única coisa que faz esse desenho ser famoso é que ele faz paródias com diversos personagens de franquias famosas, como o Sonic. Mas, se não existissem essas paródias, o desenho seria muito, mas muito esquecido. E a animação é travada e dura. Eu sei que a minha análise foi rasa, mas é isso que o desenho é. Um desenho chato que fica falando sobre sexo. Mas sabe, isso, perto do primeiro, é uma das 7 maravilhas. Sinceramente, eu acho que eu prefiro assistir isso infinitamente do que o primeiro. Mas, bora para as menções honrosas, ou melhor, desonrosas. Anima Netos. Sim, um desenho do Felipe e do Lucas Neto. Realmente é horrível, que nem os vídeos. Só que eu não coloquei na lista, pois essa animação já parecia ser ruim e realmente ela é terrível. Mas como eu não me interesso muito, eu vou pular dessa vez. Imoke o Show. Ah, seu Pedro, um cara com enorme talento e faz logo isso. Sinceramente, eu morria de rir quando criança, pois eu era criança burra e ria de qualquer coisa. E vendo hoje em dia essa série é podre, mas perto da maioria, ela me dá uma sensação até que boa, porque as piadas, por mais que toscas, ainda me fazem rir. E em primeiro lugar, eu não aguento mais! O Diário de Tails. Tá, me desculpe por mostrar essas imagens no início, mas é isso que a série trata. É isso que essa desgraça, esse ultraje, essa série tenebrosa trata. É sério, essa série é como se fosse uma câmara de gás, ou até mesmo pior. Ah, não, aí ele extrapolou. Eu odeio essa série. Sinceramente, é a pior série do YouTube. Bom, começando por uma coisa que talvez deixe ela muito primeiro, é que ela me traumatizou quando criança. Tá, eu era um cara que gostava muito de Sonic. Aí fui pesquisar no YouTube sobre o meu personagem favorito, o Tails. Sim, eu prefiro mais o Tails do que o Shadow. Aí apareceu essa bosta. Aí o que acontece? Eu fui assistir e eu saí traumatizado. É sério, no momento eu preferia arrancar meus olhos, ou melhor, ter lobotomia e até mesmo me afogar em mijo, que era 1000 vezes melhor do que ver isso. Porque é sério, eu estou falando tudo isso porque essa série é tenebrosa. A animação toda travada, muito feia inclusive. Mas se fosse falar só disso, tudo bem. Ela nem estaria em primeiro lugar. Mas olha, essa série trata Tails, uma criança de 8 anos com um psicopata que gosta só de uma coisa: Sexo. É isso que a série trata. Sinceramente, é repugnante. Porque nem ao menos é um personagem adulto, é uma criança. Mas isso vai ficar pior, porque ele mata suas vítimas de uma maneira tão bizarra. E a melhor parte, ou a pior, é que esse filho da puta no episódio 6, ele arranca o p e come.
foi isso que me traumatizou. E eu quase ia vomitando na hora. Eu odeio essa série. Além de ser de estupro e também várias piadas infelizes, isso é uma abominação. Eu não sei o que falar, porque de todas as séries que eu falei aqui nessa lista, essa foi a que eu desisti de assistir. Tipo, o resto eu assisti pelo menos uns 6, 5, 7 episódios, talvez, para fazer review. Só que essa eu desisti no terceiro. E eu só assisti até o 6º episódio quando criança. E eu fiquei traumatizado. Sendo sincero, o criador merece ser preso só por fazer isso. Pra mim isso é um crime à humanidade. E isso daí é algo que merece ser esquecido de tão horrível que é. Sem sombra de dúvidas, o pior desenho do YouTube. Mas isso é só minha opinião. E aí, gostaram do vídeo? Então deem seu like maroto. E você pode gostar de qualquer série que apareça nessa lista. Por mais que algumas sejam... Mas tudo bem, opinião é opinião. E tchau!